cá estamos nós, com o vídeo do Walking Tour Becos de Tiradentes. E ele é famosíssimo, viu? Se você também quer entender como funciona isso, por que alguém paga por isso, fica até o final desse vídeo. E aproveita para se inscrever no canal para dar aquela moralzinha, hein? Fala pessoal, eu sou o Felipe. Eu sou a Paola e essa é a experiência compartilhada em Tiradentes. Hoje a gente vai fazer o famoso Walking Tour e a gente vai levar vocês com a gente. O walking é uma palavra em inglês que significa nada mais, nada menos do que andando, caminhando. Ou seja, o walking tour é o mesmo que tour pela cidade caminhando. Isso mesmo, a gente paga para fazer um tour pela cidade caminhando com um guia. E tem umas coisinhas a mais também. Confesso que para mim isso foi novidade. O Felipe deu uma bela risada, inclusive, quando a gente reservou o nosso apartamento no Airbnb e um dos passeios oferecidos, sugeridos lá no aplicativo era um walking tour. Ele comentou comigo, lá, quem paga para fazer um tour andando a pé? Realmente, a gente achou engraçado da primeira vez que vimos. Mas uns dias depois, não é que a gente descobriu que o Walking Tour Becos de Tiradentes é o único passeio brasileiro eleito entre os 25 melhores do mundo entre excursões culturais históricas, segundo a premiação do TripAdvisor. Pois é, imagina a nossa surpresa quando a gente viu essa notícia no G1 poucos dias depois. Então, é claro que a gente não podia deixar de viver essa experiência e tirar nossas próprias conclusões, não é mesmo? Afinal, quando a gente olha rápido, parece até engraçado, né? A gente achou engraçado. Mas, na verdade, nada mais é do que a valorização da cultura local, da nossa região, do nosso estado e, principalmente, a valorização de um trabalho incrível de um guia e dos guias que fazem esse trabalho. E vocês vão conhecer melhor aí ao longo do vídeo, que eu vou contar um pouco melhor para vocês também. E como vocês podem ver aí, o nosso Walking Tour começou por conta própria, né? Indo a pé do nosso apartamento, que a gente alugou pelo Airbnb, inclusive tem vídeo aqui também no canal. A gente foi de lá até o nosso ponto de encontro, que é o endereço da agência, na rua Custódio Gomes, próximo à feira de artesanato e à Casa do Sino. Foram mais ou menos aí uns 15 minutinhos de caminhada até lá. E olha, é raro, mas dessa vez a gente chegou no horário combinado, viu? E esse não é o único passeio que eles oferecem, viu? Acessando o site tiradenteswalkingtour.com.br, que também vai estar na descrição, você confere todas as informações. E, inclusive, por lá, você pode também comprar os ingressos e fazer a reserva do passeio. Inclusive, aí na frente a gente vai ver um grupo de pessoas, ó. Esse daí deve ser um horário de walking tour. Eles devem estar começando por agora. E a gente está indo lá para o nosso também, né? Esse walking tour, ele é o Becos de Tiradentes. Esse é o nome dele. E ele custa R$ 35,00 para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, R$ 70,00 para adultos e crianças de 0 a 7 anos não pagam. E afinal, o que tem de mais em um passeio a pé? Por que a gente paga R$ 70,00 para passear a pé pela cidade se a gente mesmo pode fazer isso? Se essa é a pergunta que não quer calar, eu vou responder agora. Bom, nesse valor está incluído o trabalho de um guia, que por sinal faz um trabalho incrível. A graça do passeio está principalmente nas histórias que vão sendo contadas ao longo do passeio, conectando o que a gente está vendo, o caminho que a gente está percorrendo, com a história de Minas Gerais e da cidade. A forma como a história é contada é incrível. Ele cita, por exemplo, alguns acontecimentos que teriam dado origem a termos muito populares aqui em Minas Gerais, como lavando a égua e tem caroço nesse angu. Além disso, no começo do passeio, cada um ganha uma garrafinha de água e ao longo do passeio a gente vai ganhando cartões postais com fotos antigas, para a gente ir comparando alguns pontos da cidade, né, alguns pontos turísticos, como eles eram antes e como eles estão atualmente. E finalmente agora a gente está chegando no ponto de encontro, que é o endereço da agência. E aí já tem um grupinho, né? A gente chegou bem no horário combinado mesmo, já tinha algumas pessoas ali esperando. E tem até esse mapinha aí do lado de fora, o nome da agência é Tiradentes Walking Tour.
E para quem é turista, assim como nós vamos mostrar aí para vocês de onde a gente veio, como chegar e onde ela fica, que ela fica um pouco escondidinha ali. Mas é claro, né, gente? Sempre tem o Google Maps aí que dá aquele help. Olha, pessoal, nós viemos de lá, viemos por aquele caminho, mas também é possível você chegar por cá, ó. Por cá você passa pelo centro de Tiradentes, o centrinho, né? Onde tem a pracinha e tal, vem por essa rua direto. Aí aqui na Casa do Rocambole, você vira à direita, quando você vem do centro para cá, você vira à direita na Casa do Rocambole. Aqui, ó, pertinho do Casa do Sino, mas também é possível encontrar no Google Maps fácil. Basta você colocar Walking Tour. E agora vamos que vai começar nosso passeio. Só que Ouro Preto tem muito ouro, só que ouro muito difícil de ser extraído, que é o ouro de profundidade. Então, bora lá começar esse passeio. O guia, ele tem um microfonezinho que amplifica um pouco a voz, mas ele sempre recomenda a gente ficar perto dele, né? Não dar um espaço muito grande de distância, porque ele vai contando a história em cada ponto de parada. Então, ele vai orientando a gente ao longo do passeio. Ele conta um pouquinho da história aí, inclusive ele conta um pouco da história do Matadouro, que é esse local que fica à esquerda, que hoje é o local onde fica a feira de artesanato. E a gente vai para a nossa primeira parada, que é na Praça Silva Jardim. E ao longo do caminho, a gente vai dando essas paradinhas para ele contar histórias que envolvem esses locais, né? Esses elementos, as coisas que fazem parte desse local que a gente está passando. Nesse caso, ele comentou sobre uma árvore que está aí na praça. Mas calma, o objetivo do vídeo não é contar exatamente as histórias que foram contadas pelo guia, porque, ao meu ver, esse é um trabalho que merece ser valorizado e prestigiado pessoalmente. Mas eu vou dar aqui alguns spoilers e mostrar o caminho que a gente foi passando e contar um pouquinho de como foi essa experiência, beleza? Essa primeira parada, ela foi mais rapidinha, mas a gente segue ali em direção à rua São Francisco de Paula para a nossa próxima parada, que vai ser perto ali da Ponte das Forras e do Hotel Solar da Ponte, onde a gente fica ali um tempinho maior para ele contar um pouco mais da história. Inclusive, o Hotel Solar da Ponte, que é esse que está bem em frente ao lugar onde a gente parou, ele foi a primeira pousada estabelecida em Tiradentes, em 1972. Se a gente reparar bem a data, é relativamente recente, né? E a gente fica sabendo de toda essa história ao longo do passeio. De fato, Tiradentes começou a se tornar esse lugar turístico que conhecemos hoje em um passado mais recente. E a gente fica ali um tempinho próximo à ponte, ao hotel, ouvindo um pouco mais dessa história de como surgiu a cidade, algumas curiosidades, e lembrando que o nome desse tour é Becos de Tiradentes, então a gente ainda vai entrar nos becos. E algumas histórias depois a gente sai dali e passa pela Ponte das Forras e faz mais uma paradinha agora na Capela Senhor Bom Jesus da Pobreza, que ela fica bem em frente à Praça do Centrinho ali. Ali a gente recebe o primeiro cartão postal e dá para ver como evoluiu tudo. Calma que vocês vão ver. E olha para vocês verem quanta diferença. É muito legal receber esses cartões e conseguir comparar, ver como era antes e como está agora. E olha essa evolução. Muita diferença, né, gente? Nossa, e o Felipe fez um belíssimo trabalho aí. Ficou ótimo para poder comparar. A gente só tem a agradecer por esse belíssimo trabalho, né, e esforço de ir firme e forte até o fim do passeio. E olha, gente, é demorado, viu? Demora um pouquinho. Eu acredito que o nosso passeio durou quase umas 3 horas, apesar de que passa rápido, é muito legal e que você quase não repara, né, o tempo passando, mas eu acredito que durou em torno de quase 3 horas. E daí, a gente sai agora em direção à rua Silvio Vasconcelos e entra logo à direita, subindo na Rua dos Inconfidentes, em direção ao primeiro beco. E tem história, viu, gente? A gente vai ouvindo um pouquinho mais da história ao longo de todo o caminho, as coisas vão se conectando e é muito legal. Esse beco, esse primeiro beco, ele é escondidinho mesmo, é uma estradinha de chão que passa por uma matinha fechada à direita e ali fazemos mais uma parada para ouvir mais uma partezinha da história. E apesar da experiência incrível, a história mesmo, ela não é só feliz.
Muito pelo contrário, esses becos, eles eram os becos que os escravos eram autorizados a passar, porque eles não podiam passar pelo centro da cidade. E a nossa história, ela está muito relacionada à época, né? A história da escravidão. E essas histórias contadas, elas retratam muito isso, elas falam sobre isso, elas contam casos dessa época, acontecimentos dessa época e contam a origem de muitos termos, de muitas coisas que a gente ouve falar hoje em dia e que a gente absorveu na nossa cultura também. E a gente consegue ver algumas coisas, né? Ele vai mostrando pra gente ao longo do caminho. E eu achei incrível que essa parte que a gente está passando cruza ali, né, uma parte da cidade, é bem no meio da cidade e nem parece, a gente olha assim, nem parece que é de fato no meio da cidade. Ah, e teve uma cachorrinha que acompanhou a gente durante uma parte do trajeto, a gente até arrumou uma aguinha para ela, né, umas comidinhas ali ao longo do trajeto, que ela foi uma super companheira, viu? Parece que ela já tá acostumada a seguir e a fazer esse trajeto também. E aí a gente tá na saída do primeiro beco, que se não me engano, sai na rua Padre Toledo. Se eu não estou enganada, esse é o nome da rua. E sempre fazendo umas paradinhas para ouvir mais uma parte da história. E a parte mais legal de fazer o trajeto a pé é conseguir ver todos os detalhes com calma, apreciar a vista, os pontos da cidade, conectar cada parte com a história. E se a gente criticou um dia, a gente não está nem lembrado, viu? E depois de sair do primeiro beco, a gente ficou ali um pouquinho ouvindo a história, mas a gente virou à esquerda para subir e ir em direção à igreja São João Evangelista, que é o nosso próximo ponto de parada, para a gente ouvir mais um pouco da história. E aí eu tô lembrada que a gente ouviu sobre a história de Tiradentes e conectou um pouco os fatos. Tiradentes pessoa, viu? Não cidade, porque a história da cidade se conecta com tudo que a gente vai ouvindo aí ao longo desse trajeto também. E esse grupo, ele estava relativamente grande, né? A gente conseguiu reservar esse passeio no dia anterior. A gente resolveu, já foi, correu no site, já reservou o horário que estava disponível para o dia seguinte. Então, isso é possível também. E saindo daí, a gente já vai para o nosso próximo beco, que fica ao lado da igreja. A gente seguindo direto aí, a gente tem acesso ao Poço da Matriz e ao túnel antigo, que inclusive a gente consegue encontrar também no Google Maps, a localização. Então, é por aí, nesse caminho, a gente chega até lá. Então, ele conta mais um pouquinho da história, a gente consegue visitar o Poço da Matriz e também ele conta um pouco da história do túnel e fica bem aí atrás. É só seguir direto que a gente sai do outro lado. Eu acredito que esse seja o Beco da Matriz. Eu não lembro se ele falou o nome, se eu não prestei atenção, mas dando uma olhadinha no Google Maps, dá para ver que tem esse beco lá. E aí todo mundo faz uma filinha, a gente vai até o poço, ele conta mais uma história sobre o poço e confesso que a minha imaginação fértil, né, foi impossível não lembrar. Para quem aí assiste filme de terror, já assistiu no passado, pode ser que lembre de uma certa menina que sai do poço. Pois é filme de terror, viu, gente? Brincadeirinha. Mas foi impossível não lembrar dela olhando para esse poço. Mas não tem nada disso, não tem nenhuma história de terror por trás, foi só a minha imaginação mesmo. E é muito legal, todo mundo consegue dar uma olhada ali, a gente se organiza em uma filinha, a gente vai passando e olhando, e cuidado para não cair dentro do poço, viu, gente? Porque não tem nenhuma proteção aí, não. Pelo que a gente viu, é possível também fazer esse trajeto, passar pelo beco, sem ter necessariamente que pagar pelo trabalho do guia, né, pelo passeio, mas o trabalho do guia é justamente contar essa história e contextualizar tudo, então vale super a pena também. E aí, a gente já está em direção ao túnel antigo, né, a gente vai seguir ali no beco para sair atrás da matriz. E é importante lembrar que, além dessa agência, tem outras agências de turismo que oferecem outros passeios. Esse é um passeio específico, que é o Beco de Tiradentes, mas tem muitas opções. E seguindo o nosso passeio, a gente vai passar agora pelo túnel antigo, que é esse aí que eu mostrei. Ele fica bem próximo à Matriz de Santo Antônio. A gente seguindo essa trilha, a gente já está chegando no que eu diria ser o ponto alto do nosso passeio. Pela vista, pela história, pela beleza, por tudo. A gente sai nesse beco aí atrás da Matriz.
E a gente vai caminhar agora para fazer uma visita à matriz. A gente vai fazer uma paradinha, a gente já está aproximando do fim do nosso passeio, mas ainda tem muitas informações legais. É importante mencionar aqui que nessa igreja tem um imponente órgão musical de tubos do século XVIII. Ele é tocado em alguns dias da semana e é possível comprar ingressos para presenciar esse momento. Segundo algumas informações que eu pesquisei aqui, o ingresso ele custa R$ 35 e ele é tocado todas as sextas-feiras. Mas vale pesquisar e confirmar essa informação caso você tenha interesse, porque pode ser que ele seja tocado em outros dias da semana também e em horários específicos. Essa matriz, a matriz de Santo Antônio, ela tem uma vista panorâmica e rende belíssimas fotos por dentro e por fora. E ali perto dela também tem outros becos, né? Como eu disse, na cidade tem outros becos também. Então, é legal também desbravar por conta própria, caso você tenha interesse. O próprio guia, ele vai dando essas informações também ao longo do caminho. Aí, a gente dá uma paradinha para conhecer um desses outros becos, que fica bem ao lado da matriz de Santo Antônio. E essa parada a gente fez para poder entrar na igreja. O valor do ingresso, ele é adicional, não está incluído já no passeio, mas a gente pode comprar na hora que a gente chega lá, né? Na hora que a gente vai começar o passeio, ele dá essa opção para quem quiser, porque é opcional. Quem não quiser pode ficar aguardando do lado de fora, né? Uns 15 minutinhos até a gente entrar e conhecer a igreja. Aí a gente já tá quase no fim do passeio. E confesso que a gente já tá um pouquinho cansado também, viu? Apesar da distância não ser longa, a gente caminha bastante, né? E fica bastante tempo também no sol e sobe bastante morro, né? Tem alguns morros. E uma informação importante é que é um passeio que não é tão acessível assim e tão recomendado para ir com crianças muito pequenas, né? De colo, por exemplo, que isso pode dificultar um pouquinho. Ai, mas aí a gente dá uma parada para descansar e dá uma apreciada nessa vista. E olha que vista, viu? Esse é um dos pontos assim que a gente mais gostou para tirar foto e etc. Então fica a dica. Então bora, a gente já deu uma respirada aí. Agora vamos para o próximo bequinho. Esse é o próximo e último, se não me engano, viu? A gente já está caminhando para o fim para fechar com chave de ouro. E aí a gente escuta mais uma história, inclusive nesse momento eu lembro que ele contou a origem do termo "onde é que eu fui amarrar a égua?". Foi aí nesse ponto e para mim foi marcante, a gente desceu aí nesse bequinho que fica próximo à matriz também. E a gente está caminhando agora em direção à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e à Capela da Cadeia. E não são só as histórias, né, gente? Tem muita coisa legal pra gente ir apreciando pelo caminho, muita coisa que a gente não tá acostumado a ver todos os dias, né? E essa igreja que a gente está chegando agora, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ela foi construída por escravos para o uso deles e é uma das únicas igrejas de escravos que possuem ouro no seu interior. E agora sim, a gente tá caminhando pro fim, estamos indo em direção ao chafariz, que é a parada final do nosso passeio. Já tava na hora do almoço, então já tava batendo aquela fominha, a gente já tava cansadinho, mas muito felizes por ter vivenciado aí essa experiência, que foi muito legal e a gente super recomenda.
E a experiência compartilhada em Tiradentes de 2023 vai ficando por aqui e esperamos em breve conseguir voltar para fazer outros passeios e conhecer outros restaurantes, porque tem muitos por aqui e vale super a pena. Recomendamos muito a visitinha por aqui. Aproveita para se inscrever no canal, acompanhar as outras experiências que virão por aí e até o próximo vídeo.